Amém. Aleluia. Amém. Vamos juntos ler novamente esse versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Aleluia! Nós temos recebido, graças ao Senhor, essa palavra. O Senhor tem falado para as igrejas, falado para nós, uma palavra muito forte, consistente, e uma palavra muito profunda. Basta dizer que as mensagens do alimento diário têm sido mensagens, como foram as mensagens da conferência, liberadas pelo Pedro e pelo Esdras. Vocês viram como que foram intensas, principalmente a partir da quarta-feira lá na conferência. O falar foi extremamente forte, não foi? E, irmãos, quando eu vi os irmãos falando ali, eu pensei comigo, é difícil acompanhar, não é fácil. Vocês não pensaram a mesma coisa? E os irmãos começaram a liberar encargos, os cooperadores ali, firmes, sustentando, e nós vemos que o alimento diário está com um conteúdo bastante denso. Por isso, nós precisamos considerar, durante a semana, o gastar muito mais tempo agora no cavar a palavra de Deus. E aí o Pedro, na última conferência em Contagem, recentemente, vocês estão lembrados que o Pedro tem falado que ainda precisamos reagir mais e crescer em vida. Nós precisamos que o poder de Deus, o Evangelho, seja algo experimentado em nós, algo real, algo verdadeiro e consolidado no nosso interior, não é isso? Então nós não somos a igreja do Senhor, e o Senhor não nos tem dado o encargo da palavra, o Senhor não tem colocado sobre nós essa palavra, que é uma palavra que tem como vista o reino milenar, não é isso? O Senhor não tem dado essa comissão. Para quem o Senhor tem dado essa palavra do reino, senão para você, irmãos? O Senhor espera de nós o quê? Uma reação muito forte. Então, o Pedro tem nos encorajado, assim como Esdras, a ver o que Paulo viu, de maneira a ganhar o mesmo sentimento de Paulo e a realmente avançarmos, a crescermos em vida, ao invés de questionarmos determinados aspectos. Eu não estou entendendo isso. Não. Ao invés disso, nós precisamos pedir ao Senhor espírito de sabedoria, espírito de entendimento, não é, Glorinha? Espírito de revelação. O Senhor tem que nos dar entendimento na palavra. O Senhor tem que nos dar um espírito de revelação, de maneira, irmãos, que não apenas um número pequeno de irmãos tenham a visão e encargo de Deus, mas toda a igreja, porque o encargo é da igreja, no seu aspecto em toda a terra. O encargo é da igreja em Belo Horizonte, o encargo é da igreja em toda a terra, carregar realmente com peso esse evangelho que é o poder de Deus.
para a salvação de todo aquele que crê. E aí o Senhor tem nos mostrado que não é apenas o aspecto inicial da salvação, não é apenas o aspecto judicial, mas agora o aspecto orgânico, a salvação completa de Deus, ela vai acontecer por meio deste evangelho, que é o poder mesmo de Deus, para trabalhar a nossa alma, para obtermos no fim da nossa fé a salvação da nossa alma. Então, esse evangelho agora, ele não vai apenas acontecer como aconteceu pela graça, nós fomos salvos e nós não tivemos que fazer nada. Foi a pura misericórdia de Deus. Essa revelação foi forte no nosso amado irmão Dong, não é isso? E o irmão Dong, nos seus últimos dias, na sua última palavra, ele mesmo ficou bastante impactado com Efésios, com o livro de Efésios, capítulo 1, 2, principalmente, com respeito a essa salvação maravilhosa que Deus preparou para nós, não é isso? E ele ainda ficou impactado com Apocalipse capítulo 1. Por isso, nós vemos que, apesar de termos essa salvação maravilhosa que o Senhor nos revelou, que nós éramos aquele tição, que fomos tirados ali, numa situação já de carbonização, ali tição pegando fogo ali, e o Senhor, na sua misericórdia, estendeu a sua mão amorosa e nos tirou-nos daquela situação cujo destino era o lago de fogo. Mas o Senhor ali, então, aquela madeira, aquele pedaço de madeira sem nenhuma utilidade, né? Sendo já carbonizada, o Senhor soprou, o Senhor removeu a parte carbonizada, e agora nós somos o seu poema, nós somos a sua obra-prima, e Deus está trabalhando em nós por meio do poder do Evangelho, por meio do poder da vida de Deus que foi colocada dentro de nós. Essa vida, ela é capaz de salvar-nos completamente. Essa vida, ela é capaz de nos transformar. Por isso, o Senhor faz com que a igreja possa ser o quê? O envergonhar dos principados e potestades. Por meio da igreja, a magnânima, a multiforme sabedoria de Deus, ela agora pode ser demonstrada diante de todo o universo. Irmãos, a igreja será vencedora. A igreja é vencedora aos olhos de Deus. Por isso que aqui em Hebreus capítulo 12, nós vemos aqueles versículos fortíssimos, não é isso? Versículo 18. Primeiro em Hebreus capítulo 18 fala, no versículos, vamos ler de 1 a 3, rapidamente. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos o quê? Tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, não é assim a sua história, irmãos? Se desembaraçando diariamente de todo o peso, de todo o pecado, que tenazmente te assedia, né? Corramos com perseverança. Vamos ler juntos. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Fala para o irmão, corramos, irmãos. Aleluia! Essa carreira que nos está proposta, aleluia! Olhando para quem? Olhando para mim mesmo, olhando para você mesmo,
não olhando firmemente. Fala assim, firmemente. Para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Por isso há um homem na glória. Esse homem, ele derrotou todas as coisas, ele venceu, que eu e você eventualmente possamos passar nas nossas tribulações. Esse Senhor Jesus, ele assumiu realmente a forma humana. E ele, então, Hebreus nos mostram toda essa experiência daquele que é capaz de nos livrar. Ele não se manifestou para salvar anjos, mas ele se manifestou para resgatar os da descendência de Abraão, que é a descendência celestial, que somos nós, que sou eu e você. Ele é capaz de salvar completamente. Aleluia! Por meio do seu operar. Por isso, irmãos, nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E aí então, versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Irmãos, vamos parar de reclamar, vamos parar de achar que nós somos vítimas. Vamos olhar para Jesus, vamos olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Nós não podemos ficar estacionados na nossa salvação. Deus, o Senhor, precisa nos salvar completamente, avançar no nosso ser. Precisamos crescer na palavra, crescer de fé em fé. E aí então, versículo 18, ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade. Isso relembra a situação ali do povo de Israel, tá certo? Durante a sua, ali diante do monte em que Deus fumegava, ali fumegava. E ali as trevas eram até palpáveis. De maneira que, se você olhar para a situação do mundo hoje, existem situações em que você chega a quase tocar nas trevas, de tão densa que são essas trevas. E obviamente Deus vai julgar todas as coisas, não é isso? Aí diz aqui, aí falar o clangor da trombeta, de palavras tais que quantos o ouviram suplicar que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Né? Aqui, veja bem, está falando da experiência do povo de Israel. Vamos pular essa parte por causa do tempo. Aí vamos ler aqui, olha, era horrível toda essa situação do povo de Israel. E eles pereceram no deserto, e aquela geração que entrou na boa terra de Canaã, antes de entrar, ainda, quando o Senhor fala para Moisés e também depois fala para Josué, ele fala assim, essa geração que está entrando, também toda ela vai fracassar. Mesmo aquela que já tinha passado pelo deserto, o Senhor ainda falou, vai fracassar, vai cair, o Senhor falou. Irmãos, o homem, ele não tem nenhuma saída se não for por meio do Senhor Jesus. Todos os homens fracassaram. Todos. Por isso, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de usar Deus da sua misericórdia. E nós temos aquele que é o misericordioso.
Aleluia, o autor e consumador da nossa fé. Por isso temos que olhar firmemente, diariamente, continuamente olhar para Cristo. Aleluia! Porque a nossa salvação, ela é de fé em fé. O justo viverá por meio da fé. Aleluia! Aí esse versículo 22. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Aleluia! Rubens, nós chegamos! Nós estamos no lugar que Deus preparou para nós, a vida da igreja. Aí o versículo 23, vamos ler juntos. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus o justo de todos, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos estamos sendo aperfeiçoados. Deus está trabalhando em você, irmão. Mesmo que hajam experiências que você considere mais uma vez, você sentiu que fracassou, mas Deus está trabalhando em você. Os justos aperfeiçoados. Fala para o irmão do lado, para a irmã, os justos aperfeiçoados. Aleluia! O 24, juntos. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio. Aqui nós temos o nome e nós temos o sangue. Irmãos, o dia a dia é vencido por meio do sangue. Não deixe de aplicar o sangue. E não deixe de ensinar, de ajudar os crentes a viver aplicando o sangue. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Bem-aventurados que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Irmãos, o sangue é precioso. Por isso, todas as vezes que eu venho falar, eu falo, irmãos, nós precisamos tomar o sangue diariamente. O outro é a Jesus, o mediador da nova aliança. Não tem como avançarmos sem o nome de Jesus. Não, porque todos têm que confessar que Jesus é o Senhor. E não existe nenhuma salvação a não ser no nome do Senhor. Importa que todos sejam salvos por meio do nome do Senhor. Por isso, irmãos, não abram mão disso que Deus tem dado para a igreja, que é invocar o nome do Senhor, que é tocar em Jesus, a chamar esse nome para dentro de você. É o nome de Jesus é que cura a nossa alma. É o nome de Jesus é que nos liberta. Mais nada pode nos libertar. Somente o precioso nome de Jesus. Então nós temos o sangue, temos o nome. Agora eu quero falar um pouco do encargo. Pedro tem nos mostrado, das 2 vezes que ele veio em Belo Horizonte, na realidade nessa conferência em Contagem, da outra vez e dessa última vez, ele tem mostrado para nós que nós precisamos crescer em vida. E aí o evangelho, aí ele entrou naquela mensagem da penúltima conferência na região. Ele falou em Efésios, entrou em Efésios capítulo 2, falou da família de Deus. Ele mostrou para nós e falou, abriu para nós um pouco de Filipenses e falou, meu encargo é entrar em Filipenses. E aí depois ele entrou em Filipenses, não é isso? E aí depois que ele entrou em Filipenses, ele tem falado para nós o segredo de não só andarmos na unidade do Espírito, mas andarmos também na unanimidade. Nos esforçarmos para sermos o quê? Unânimes. O Senhor tem falado para nós a esse respeito. Isso mostrando que um dos empecilhos da nossa alma, na vida da igreja,
das coisas que precisam ser resolvidas para que Deus possa avançar é que nós realmente sejamos unidos de alma. Deus está trabalhando em nós, né? Mas isso não é algo fácil por causa da nossa bagagem individual, da individualidade de cada caráter, de cada situação, mas o Evangelho é o poder de Deus. Ele pode trabalhar a nossa individualidade para que nós sejamos unânimes. Nós temos aprendido que precisamos gastar mais tempo na oração, nos esvaziando, não é isso? Para quê? Para que mesmo que nós não concordemos com esse ou com aquele, ainda assim, pelo orar e nos esvaziar, nós teremos capacidade de ser o quê? Ter o mesmo psicós, a mesma alma, unidos de alma, andarmos com unanimidade. E isso derrama a bênção sobre a igreja. Esse é o segredo da bênção. Senhor Jesus. E aí então, nessa última vez, ele já tinha falado de Filipenses, e ele falou, agora eu vou entrar em Hebreus, porque é importante, para mostrar que Deus teve que preparar um homem para nós. Um homem que seria agora o que? Experimentado em todas as coisas. Não eu nem você, porque nós não temos essa capacidade. Mas Deus mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo. Tomou a forma humana. E ele, como a serpente de bronze, ele agora é capaz de destruir o veneno, anular toda a obra que foi injetada na humanidade caída por meio de Adão. Então, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Eu não posso, mas Cristo pode. Esse homem, ele venceu toda a fraqueza, toda a dificuldade, tudo que você pode imaginar, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a toda a humanidade caída, o Senhor derrotou, venceu. E com isso, esse Cristo, ele agora pode operar em mim, e pode me libertar, e pode salvar completamente. Você, irmão, pode ser salvo pela vida de Deus em você. De fé em fé. De fé em fé. Aleluia! Fala de fé em fé. De fé em fé. Aleluia! E aí então, nessa última mensagem, nessa última porção em Contagem, ele agora... os irmãos já tinham entrado na conferência com respeito à questão das ofertas. E, irmãos, quando se fala de alma, entra a questão mais forte, que é a questão de ofertas de riquezas materiais, a questão das necessidades básicas, das necessidades práticas humanas. Tudo depende de dinheiro, não é isso? Tudo está em volta do dinheiro. Você não, fala assim, Mateus, né, nos fala ali, capítulo 5, 6, 7, para nós não amarmos o quê? Mamon. Para nós não valorizarmos a questão do dinheiro, tá certo? Não colocar nosso coração nessa instabilidade. Em Timóteo fala isso, e também para que nós não sejamos doidos com dinheiro, ou seja, amantes, né, com dinheiro. Tá certo? Então o Senhor nos alerta nessa questão. E o Senhor vem falar para nós uma mudança, vem nos dar uma mudança de paradigma. Não sei se Pedro Dong tirou isso por causa do cobrador de impostos que se arrependeu. Ele viu a Jesus e aí ele viu que ele era o quê? Um devedor. E como devedor, ele falou, se eu lesei alguém, né? Eu vou restituir quantas vezes? 4. Acho que o Pedro deve ter tirado um pouco desse sentimento. Isso quer dizer que
Eu não sei qual foi a época que você foi salvo, mas antes de ser salvo, talvez, eu lesei a Deus a vida inteira. Eu lesei porque tudo que eu tenho foi Deus que me deu, não é isso? Aleluia! Tem até uma música do amado irmão da Bahia, né? Que fala, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Amém? Tudo que nós temos foi Deus que nos deu. É irmão Lázaro, né? Irmão Lázaro fala isso, que tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E na realidade a sua família foi Deus que te deu. Aleluia! Casamento foi Deus que te deu. Filhos foi Deus que te deu. Os pais que você tem foi Deus que te deu. Aleluia, por tudo que nós temos. Nós não somos devedores a Deus. Na realidade, Deus nos deu. Mas veja, por causa da sua necessidade, nessa terra, pelo princípio da encarnação, nós dependemos ainda das coisas materiais. Então vamos ler rapidamente, 1 Coríntios capítulo 16. O Pedro nos mostrou que todo o pano de fundo do livro de Romanos tá, eu vou ter que ser rápido para falar isso. Qual é o pano de fundo do livro de Romanos? O livro de Romanos não é o evangelho de Paulo? O livro de Romanos não é um evangelho que ele vai além dos 4 evangelhos que falam de Jesus em 4 diferentes aspectos, no aspecto do reino, no aspecto dele como rei, como servo, como homem e como Deus, não é isso? Então, mas Paulo agora fala que esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Ele mostra para nós que agora, além do evangelho, no seu aspecto, nos seus 4 aspectos, esse evangelho agora precisa trabalhar a nossa natureza para que nós sejamos completamente salvos e possamos governar com Cristo no mundo que há de vir. Então, esse evangelho é especial, mas ele tem um pano de fundo. Ele foi escrito quando Paulo, no final da sua 3ª viagem, ele já estava ali para ir para a região da Macedônia. Ele então já tinha decidido que iria até Jerusalém. Mas por quê? E aí então ele nos mostrou que esse encargo, que o irmão Dong viu, o sentimento do irmão Dong, que é um pano de fundo, irmãos, dessa epístola, dessa carta de Paulo aos Romanos. O pano de fundos tem a ver com um desespero no interior do apóstolo Paulo em ajudar os seus compatriotas em Jerusalém a cuidar deles no aspecto financeiro, porque estavam passando por dificuldades. Então Pedro nos mostrou algo que, por detrás do livro de Romanos, há uma questão de oferta, um encargo que o Espírito de Paulo ali assumiu esse sentimento, esse desespero. Por isso que ele abre um parênteses no capítulo 9, 10 e 11 para falar dos seus compatriotas, da nação judaica. Mas vejam o encargo, o sentimento que não dá tempo de ler. Há algo por detrás, a coleta. Durante todo esse processo, a preocupação, até mesmo o sentimento de Paulo de ir em Jerusalém, é porque ele estava preocupado com coletar para ajudar a necessidade, porque os santos estavam passando por situação de pobreza, de necessidade, de carência. Então Paulo carregava esse sentimento. Então vejam a carta de Romanos. Ela tem a questão do aspecto judicial da salvação. Paulo expõe toda a situação do homem e mostra que a única justiça é pela fé em Cristo Jesus. Não há outra maneira, irmãos. A lei não é capaz, nada é capaz de fazer-nos avançar. Somente por meio do crer em Jesus, a fé do Filho é que pode nos levar a ser vencedores. Não adianta regras, não adianta colocar prescrições. O justo viverá pela fé.
diariamente. Por isso, o que essa epístola ela quer mostrar para nós? Mostrar que a fé precisa avançar em nós. Nós precisamos entrar mais na palavra de Deus. Nós precisamos ter mais desespero para conhecer Cristo, para ver a pessoa de Jesus. Nós precisamos dormir pensando em Jesus. Acordar assim, Senhor, eu não sonhei contigo. Nessa próxima noite, Senhor, entra no meu sonho. Eu fico sonhando coisas vãs. Senhor, entra na minha vida, entra nos meus sonhos, entra no meu viver. Irmãos, nós precisamos tomar posse, assumir essa questão. E aí então nós vemos, e o tempo está correndo aqui, de 1 Coríntios capítulo 16. Por isso, amados, nós precisamos queimar. Nós precisamos estar desesperados. Assim como Paulo, mesmo sentimento, para que a vida possa avançar em nós. Você tem que falar, Senhor, avança a tua vida em mim. Fala, Senhor, avança a tua vida em mim. Aleluia! Capítulo 16. Vamos ler agora. Dentro desse sentimento, não dá tempo de mostrar em Atos, mostrar em 2 Coríntios, mostrar em Romanos capítulo 15, não dá tempo de mostrar os versículos que justificam o que Pedro falou para nós, da questão do pano de fundo de Romanos. Tá certo? O encargo, olha só, por que os irmãos estão falando de ofertas? Porque nós estamos mudando a nossa história de ofertar, vocês não acreditam? Irmãos, isso vai mudar a história da igreja. Vamos ver aqui o versículo de 1 a 4. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como... Podem ler. No primeiro dia, podem ler. Quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aquele que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Então o encargo de Paulo aqui, tá certo? A preocupação dele com Jerusalém. Aí vejam, versículo 9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Aqui é o trabalho apostólico. E há muitos adversários. Irmãos, todos os que se consagram a Deus no seu trabalho apostólico, na obra do Senhor, todos eles vivem debaixo de pressão continuamente. Precisamos orar pelos irmãos que têm nos servido mais à frente no trabalho apostólico. Temos que orar pelo Ildefonso. Ildefonso, vive ou não vive debaixo de pressão? Continuamente. Você vê o Ildefonso assim, bonitinho, coisa, mas a pressão é tremenda. A pressão é tremenda. Vejam, irmãos, muitos adversários. Estou falando do Ildefonso aqui, porque ele é o nosso representante da África, não é isso? Ele, o Heloísio, o Toninho, né? São nossos representantes. Então, aqui diz o seguinte, então esses irmãos têm pressão psicológica. Tem ou não tem pressão psicológica? Estão sempre, porque eles se dedicaram tempo integral, estão sendo supridos de alguma maneira pelas nossas ofertas. Aí com isso, estão debaixo da pressão psicológica, pressão espiritual. Temos que orar, irmãos, pelos irmãos. Não vamos olhar os defeitos dos irmãos. Porque não sou eu e você que estamos sendo enviados. São os irmãos que estão sendo enviados. E nós precisamos sustentar os irmãos. Aí veja, olha. Aí ele fala. Versículo 10. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós. Olha só.
sem receio entre vós. Vocês estão me acompanhando nisso, irmãos? Porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Nós sabemos, o Pedro trabalha, o Esdras trabalha, temos vários irmãos, mas também o Timóteo trabalha. Também o irmão que nós temos enviado trabalha. Entenderam? Então, nós vamos ver a palavra de Deus nesse aspecto. Aí, versículo 13 e 14, vamos ler. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortaleceis. Versículo 14. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Esses atos seriam o que, irmãos? Esses atos. Do que se trata esse capítulo? Se trata de ofertas. Se trata de ajuda financeira para a obra, para a necessidade da obra. Nós vamos pensar nos comportores continuamente. Precisamos pensar nos irmãos que estão servindo mais à frente. O Senhor nos deu aqui em Belo Horizonte, né, um representante. Tá certo? Nós não somos por homem, nem somos por questão de isso ou aquilo. Tá certo? Antes nós tínhamos o irmão Reinaldo aqui, que ele era o nosso representante. Vocês concordam com isso, irmão? Ele não era a ovelha de frente para nós? Não era isso? Não era ele que tomava todo o chumbo, não é, na frente, muitas vezes? Tá certo? Ele que ouvia, ele que, né? Hoje nós temos um irmão que é jovem, mas ele é um irmão que Deus colocou à nossa frente, nosso irmão Maurício. Ele talvez não tenha tanta sabedoria, eu não estou querendo dizer que ele não tenha, mas alguém pode dizer, talvez não seja tão sábio como se esperaria, tá certo? Mas o Senhor escolheu por causa do caráter e por causa da consagração, tá certo? Deus colocou à nossa frente. Também colocou à frente da obra na região. Ele não é melhor nem pior. Ele é um irmão que representa. E por isso nós vamos orar e interceder. E honrar esse irmão. Honrar os irmãos que estão à frente. Nos colocou irmãos representantes que cuidam, são obreiros também. O Israel é um dos obreiros. Colocou irmãos que coordenam as igrejas, que cuidam das igrejas, que são os irmãos cooperadores. Nós precisamos honrar e orar para esses irmãos. E preocupar com a necessidade dos irmãos. Necessidade financeira dos irmãos. Amém, irmãos? Amém. Aleluia! Senhor Jesus. Então, para terminar, por causa do tempo, vamos ainda abrir 2 Coríntios, capítulo 8. Aleluia! Os irmãos são um com esse sentimento, irmãos. Aleluia! O Senhor precisa ganhar ainda mais o nosso coração. Nas ofertas, oferta para a obra. Para a obra, que maravilhosa essa oferta nessa manhã. Aí nós temos aqui capítulo 8, versículo 1 em diante. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profundeza, a pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Hoje o Jaires mostrou para nós que um dos anos mais difíceis, nesses últimos tempos, o ano de 2017, não é, Jair? Um ano complicadíssimo, do ponto de vista social, político, financeiro. Foi um ano ou não foi apertado, irmão, financeiramente? Foi um ano difícil para todos nós. Mal nós conseguimos chegar no final do ano, mas foi um ano em que Deus abençoou as ofertas. E aqui mostra para nós que mesmo que o país estivesse aqui, essa região estivesse passando por situações muito difíceis, ainda fala que manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade.
Senhor, eu quero ser mais generoso. Eu quero ofertar mais. Senhor, tem mais desafios. Irmãos, a palavra que vai ter agora à tarde, com respeito aos filhos, aos pais, vai nos expor. Os filhos, eles vão ser alguém devido ao ambiente, ao microambiente em que nós pais proporcionamos esses filhos. Irmãos, tudo que acontece é consequência do microambiente que nós colocamos os nossos filhos desde a gestação. Então, essa palavra não vai ser só para pais de adolescentes, mas também para pais de crianças ou de recém-nascidos ou aqueles que ainda vão conceber filhos. Precisam ver que o segredo de uma vida saudável dos filhos está relacionado até mesmo com a gestação intrauterina. Você, pai, não pode ser grosso, pesado. Você, mãe, não pode ser negligente. Porque naquele momento em que é concebido o filho, ali ele já começa a perceber o mundo exterior. E dependendo da maneira, dos traumas que vai acontecer ali, ele pode ter uma linha e até ir para uma linha de homossexualismo, uma linha de problemas mentais, de depressão, porque tudo começa durante a gravidez. E depois o ambiente em que ele vive, o pai e a mãe precisam amar, cuidar. E aqueles que têm filhos que estão em situações, precisam agora voltar completamente para o Senhor e abraçar o seu filho, não importa qual a situação dele. Precisa agora pedir misericórdia a Deus, pedir libertação e agora aquilo que era um erro no passado, que pode ter sido um problema de trauma, agora sabe o que você vai fazer? Você vai fazer exatamente o oposto. Você vai agora ter um novo começo no Senhor, vai abraçar seu filho, sua filha, vai amá-lo, você vai considerar os irmãos. Então a igreja é um hospital. A igreja é uma estrebaria. A igreja é um lugar para tirar os carrapichos, curar as feridas e receber todos os filhos de Deus. Passar óleo e azeite, dar o vinho da alegria. Isso se chama vida da igreja. Misericórdia quero e não holocausto. Eu não quero lei, o Senhor diz. Eu não quero regras, eu quero misericórdia. Aqui é o lugar de nós cuidarmos uns dos outros. O Senhor podia nos dar uma escola para cuidar dos nossos filhos, irmão. Nós podíamos ter um lugar aqui em que eles teriam lazer, teriam uma vida da igreja saudável, uma criação adequada. Então esse é um sentimento. Irmãos, então eu gostaria de encorajar os pais a estarem aí à tarde, amém? Teria mais sentimento com respeito, mas acho que o encargo foi liberado. Amém? Jesus é o Senhor. Aleluia.